A paz do Senhor Jesus, sou Norivana, hoje 4/7/2021. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos, do versículo 1 até ao 10. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou o Senhor em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre o campo e sequíssimos, sobre maneira. E me diz: Filho do homem, podem reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse: então profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar espírito em vós e vivereis, e porei tendões sobre vós, farei crescer sobre vós a carne, vos cobrirei de pele, porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me foi mandado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Imediatamente uma comoção, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu lugar. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e a carne se estendeu, e a pele por cima deles, porém não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus. Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos e viverão. Assim que profetizei como me mandara, e entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém. Graças a Deus, essa palavra de Deus. E o que o Espírito Santo quer dizer com essa palavra, que é para nós, que somos igreja de Cristo, abrir a nossa boca para profetizar a vida, para profetizar a saúde, para profetizar o avivamento da igreja, para profetizar libertação, restauração, cura, salvação, libertação da nossa família, liberar a cura, abrir a nossa boca, e a nossa boca, a palavra de Deus diz que a nossa boca, tudo que nós pedimos oração, crendo recebereis, que nós abrir a nossa boca, que nós direcionar na direção de Deus, o Espírito Santo faz, porque a palavra de Deus diz que ela é Espírito, é vida, ela faz no propósito que Deus quer. Nós lançamos a palavra e Deus faz com o poder dele. Então começa a profetizar o avivamento da igreja, a restauração, a cura, a libertação, a salvação, no nome do Senhor Jesus. E nesse mês de junho e julho, o Espírito Santo me deu revelações e pude ver os seres viventes de Deus, a serviço de Deus, chorando, caindo lágrimas dos olhos dele e ouvindo também o choro. Sabe quando a gente está chorando alto? Dessa forma, um exército de seres viventes a serviço de Deus. E eu perguntei por que ele estava chorando. E no segmento da visão, eu pude ver, pela misericórdia de Deus, um tsunami sobre o sul das Américas, e também sobre o sul do Brasil. Aquelas águas se estendiam por toda a cidade. E me mostrou também em visão furacão na Irlanda do Norte, Capadócia e Israel. É como se fosse o mar, só para vocês entenderem, o mar se dividia no meio, e no meio tinha como se fosse um caminho assim vermelho, e aquele caminho vermelho se formava um grande leque, assim que as águas ficavam altíssimas e se estendia sobre a cidade. Me mostrou também, em visão, nuvens de gafanhotos sobre a Argentina e o Brasil. Foi dessa forma que Deus me mostrou. Me mostrou também, em visão, assim, folhas verdes, como se tivesse vento correndo sobre as folhas verdes, vento, e sobre as folhas verdes tinha gelo, geada, e foi dessa forma que eu vi, e nessa forma que eu vi, depois Deus me mostrou como se tivesse um grande poço, e as sementes caíam sobre aquele poço, em toda a borda, assim, são sementes incontáveis, sementes maduras.
foi dessa forma que Deus me permitiu ver. E eu perguntei o que era aquela semente. Ele me disse que era as almas sendo salvas. Foi assim que Deus me mostrou. Deus me mostrou também como se fosse uma grande roda, sabe a roda gigante assim, começa a girar? E ela estava grande e depois, conforme o vento ia dando do lado assim, ela ia diminuindo essa roda, como se fosse a roda gigante, sabe? E eu perguntei o que era aquela visão. O Espírito Santo me disse que o tempo está acabando, o tempo está no fim. Foi assim que Deus me mostrou. E por esse mês, Deus me mostrou por várias vezes, tem me mostrado muitas colheitas, muitas colheitas. Já está tendo colheitas, mas vai ter muito mais ainda. Me mostrou uma lavoura de trigo. Vi assim os seres viventes colhendo aquele trigo, aquela lavoura. E sabe quando na visão que Deus me permitiu ver, você que trabalhou na roça, você sabe, tem aquelas colheitadeiras. E quando a colheitadeira está cheia, ela esvazia, coloca no caminhão aquela semente colhida. E o Espírito Santo me mostrou dessa forma os seres viventes, aquela colheitadeira derramando as sementes sobre o depósito de Deus. São trigo maduro. Foi dessa forma que Deus me mostrou. E me mostrou também uma visão de lavoura de trigo. E eu pude ver como se os seres viventes, a lavoura de trigo madura, e tinha um grande vento sobre aquela lavoura de trigo. E sobre esse vento, um vento de 100 por hora ou mais. E sobre a lavoura de trigo também tinha gelo. E o vento batia sobre a lavoura de trigo, o gelo não derretia. E depois me mostrou aquela lavoura sendo colhida e a semente sendo depositada. E são cachos também maduras, assim, de trigo, um batia no outro. Sabe quando o trigo está maduro, a semente está madura, a gente bate, escuta aquele barulho, mas são barulhos, muitos barulhos, sabe, de cachos maduros. E eu pude entender nessa visão que o Espírito Santo, que Deus vai fazer uma grande colheita, mas é uma colheita coletiva. São muitas pessoas que vão ser recolhidas. E o trigo representa os cristãos. Então foi assim que o Espírito Santo me mostrou, e eu entendi também nessa palavra, nessa visão, aliás, que na verdade o trigo tem a palha, tem o pé, tem a casca, e o que vai ser salvo, que vai ser recolhido, é o trigo limpo, é o trigo sem pecado, o trigo sem mentira, o trigo sem mancha, a noiva adornada para Cristo. Foi dessa forma que eu entendi a visão. E Deus me mostrou em visão também um vulcão em erupção na Indonésia, Inglaterra. É como se o vulcão, na visão, estendia sobre a terra e formava vários brotos sobre o solo. E o vulcão no solo ia brotando, sabe como está fervendo vários brotos como se fosse vários brotos fervendo assim sobre o solo da Inglaterra e Indonésia, da cor cinza. Foi dessa forma que Deus me mostrou. Então e me mostrou também em visão no mês de julho, muita fumaça sobre a Rede Record, o estúdio da Rede Record do Rio de Janeiro. Vai ter incêndio na visão, me mostrou incêndio ali na Rede Record do Rio de Janeiro, e também me mostrou incêndio sobre a Rede Globo do Rio de Janeiro, e pude ver helicóptero sobrevoando. Então foi dessa forma que o Espírito Santo me deu as visões, e que eu quero falar para você no nome do Senhor Jesus. Busca a presença de Deus, entra no teu quarto e ora, adore, peça perdão. E eu quero falar para você que tem familiares que ainda não é salvo, mas você é. A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, creia. E na palavra de Deus está escrito assim também, que muitas das vezes o nosso ente querido não vem para o Senhor Jesus porque eles estão presos em laço, em cadeias espirituais. O que você tem que fazer? Orar, repreendendo, quebrando todo o laço, todas as correntes, todas as cadeias espiritual, no nome do Senhor Jesus, profetizando libertação, que a tua família será salva no nome do Senhor Jesus. Coloca a tua confiança em Deus, deposita, confia no nome do Senhor Jesus.
Então, essas são as visões e as revelações que Deus me deu. Que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus.